Hi, Elliot Rodger here. Well, this is my last video. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui e gosta de casos criminais, eu te convido a se inscrever aí clicando no botão vermelho que está abaixo e ativar o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Se ele não enviar essa notificação, me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos, então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. O caso que eu vou contar aqui pra vocês hoje foi indicação dos inscritos, então se tem algum caso que você quer que eu conte aqui no canal, comente ele aí que eu sempre leio os comentários e eu interajo com todo mundo. Então deixe sua sugestão aí nos comentários que eu provavelmente irei pesquisar o caso e se eu gostar eu conto aqui pra vocês. Então, dito isso, vamos pro caso. Elliot Rodger nasceu em 24 de julho de 1991 em Londres, na Inglaterra. Seu pai era o cineasta britânico Peter Rodger, que é bastante conhecido por seus trabalhos no documentário Oh My God e no segundo filme da franquia Jogos Vorazes. Nesse filme ele esteve envolvido na produção. A mãe de Elliot era uma mulher chamada Lee Shin Rodger, que era uma enfermeira nascida na Malásia. De acordo com seu blog pessoal intitulado Elliot Rodgers Official Blog, com 5 anos de idade, Elliot teria se mudado com sua família para o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde ele viveu a maior parte de sua vida nas cidades de Calabasas e Woodland Hills. Ele morou nesses locais até se mudar para Isla Vista, onde ele ingressou na Faculdade de Santa Bárbara. Na infância, o Elliot era descrito como um menino tímido, introvertido e com pouquíssimos amigos. Tanto é que ele foi mudado de escola várias vezes, pois ele tinha muita dificuldade para se adaptar no ambiente escolar. Os pais do Elliot chegaram até a desconfiar que ele sofria da síndrome de Asperger, que é um grau do autismo. Porém, ele nunca foi realmente diagnosticado com essa síndrome. Aos 6 anos de idade, ele acabou desenvolvendo TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Todas as noites, na hora do jantar, ele se vestia da mesma maneira e colocava o prato sempre no mesmo local. Então ele sempre fazia tudo igualzinho. Quando Elliot estava com 7 anos de idade, seus pais se divorciaram e ficou combinado que eles teriam a guarda compartilhada. Então ele passaria uma semana junto com o pai e a outra junto com a mãe. Ele descreveu sua infância como inocente e feliz. Ele não tinha nenhum problema financeiro, ele era tratado com carinho e podia viajar para onde quisesse nas férias. Durante a adolescência, ele acabou desenvolvendo um sentimento de exclusão. Ele passou a se sentir impopular. Ele sentia que as outras pessoas eram muito mais populares do que ele e muito mais importantes. Então ele começou a ter inveja dessas pessoas e também ele se sentia inferior aos outros por ser mestiço, já que ele era metade asiático e metade europeu. Foi aí que ele começou a ter um comportamento muito agressivo, onde ele, que era um menino muito obediente, passou a não obedecer mais a ninguém, principalmente o pai e a madrasta. Nesse período, ele normalmente era visto cercado de todo o luxo de Hollywood, sempre visto com celebridades e cineastas famosos, como por exemplo o Steven Spielberg. Mas apesar de todo esse luxo hollywoodiano que ele estava inserido, junto com sua família, na escola ele era rejeitado pelas outras pessoas. Na escola ele sofria um bullying bastante pesado, as outras pessoas xingavam ele, jogavam comida nele, e ele normalmente era ridicularizado na frente das meninas bonitas da escola, e esse fator acabou desenvolvendo nele um ódio mortal por mulheres. Rejeitado e excluído pela maioria, ele acabou se viciando em jogos online, principalmente ali por volta dos seus 13 anos de idade.
E foi justamente nesse período onde um de seus poucos amigos lhe enviou um conteúdo pornográfico, e isso acabou traumatizando o menino de uma forma que, segundo Elliot, isso destruiu a sua vida. Ao longo da adolescência, ele desenvolveu uma grande repulsa por atos sexuais, ao ponto dele não conseguir se aproximar de nenhuma garota. Ao mesmo tempo, ele desenvolveu um grande ódio por casais no geral. Os atos de carinho e amor de um casal, ele tinha muito ódio disso, mas ao mesmo tempo ele se culpava por nunca ter dado o primeiro beijo e nem sequer ter conseguido pegar na mão de uma garota. A mente do Elliot nesse momento era uma verdadeira confusão entre sentimentos de arrependimento e ódio. Pouco tempo depois de chegar em Calabasas para estudar em uma nova escola, o Elliot passou por um fato que mudou ele completamente. Esse fato o marcou para o resto da vida. Segundo as informações que eu encontrei na internet, o Elliot ele foi humilhado por um garoto que era considerado muito mais bonito e atraente do que ele. Esse rapaz era alto e loiro e ele o humilhou na frente de todas as garotas bonitas da escola. Nesse momento, o Elliot passou a ter ainda mais ódio das mulheres, a um ponto de se tornar doentio. Ele também passou a acreditar que, sendo uma pessoa doce, gentil e educada, ele não chegaria a local nenhum. Ele passou a acreditar que, se fosse agressivo, revoltado e mal educado, ele seria finalmente respeitado pelas outras pessoas. Esses fatos marcantes da vida do Elliot e todos os seus traumas de infância e adolescência foram escritos em seu manifesto pessoal, que contém mais de 100 páginas. Esse manifesto dele foi entregue a seus pais e seus pouquíssimos amigos pouco tempo após ele realizar o crime que o tornaria mundialmente conhecido. Obviamente que enquanto tudo isso acontecia com o Elliot, todos esses problemas na escola, os pais dele se preocuparam com o filho e tentaram fazer o que era possível para ajudá-lo. Eles chegaram até mesmo a contratar um coach pessoal para que seu filho se tornasse mais sociável. Um dia, enquanto o Elliot estava conversando com o pai, ele chegou a falar do seu problema em se relacionar com garotas, chegou a falar que ele não conseguia se aproximar delas, e aí o pai do Elliot chegou a sugerir para o filho que, se ele quisesse, ele poderia contratar uma garota de programa. Obviamente, o Elliot se sentiu muito ofendido com essa solução que o seu pai tinha proposto, e nesse momento ele passou a odiar bastante o seu genitor. Era nítido para todos que o Elliot não conseguia se relacionar com outras pessoas. E vendo essa dificuldade do filho em ter um relacionamento com os outros, os pais dele resolveram que iriam colocá-lo na universidade, na faculdade mais popular da Califórnia. Foi aí que eles colocaram o Elliot na Universidade de Santa Bárbara. A intenção dos pais do Elliot era que seu filho aprendesse a se socializar. Eles achavam que, colocando o Elliot nessa universidade, ele finalmente faria amigos e, quem sabe, até conseguiria arrumar uma namorada. Apesar deles quererem o bem do filho, eles nunca poderiam imaginar que essa decisão que eles tomaram com ótimas intenções acabaria custando a vida de pessoas inocentes. Ao entrar na faculdade de Santa Bárbara, o Elliot passou a se importar cada vez mais com o dinheiro. Para ele, o que importava era sua aparência e tudo que ele podia ter. Nesse período, ele ficou ainda mais ativo na internet, criando um canal no YouTube, um blog pessoal, e ele começou a participar de fóruns que envolviam misoginia. Em suas redes sociais, ele fazia questão de destilar ódio contra as mulheres e também deixava bem claro que não conseguia entender como que ele, sendo bonito, com boa condição financeira, educado, mesmo assim, mesmo com todos esses atributos, ele ainda era virgem aos 22 anos de idade. Ele certa vez comentou que viu um indiano que, em suas palavras, era muito feio, estava dirigindo um carro velho e todo ferrado, e mesmo assim esse cara estava com uma mulher linda ao seu lado, e ele não conseguia entender como que uma pessoa tão feia podia ter mulheres lindas e ele não conseguia. Foram esses pensamentos e situações que aconteceram na vida do Elliot que acabaram resultando naquilo que ele intitulou como sua vingança contra a humanidade.
Em seus 2 últimos anos de vida, Elliot planejou a vingança contra o mundo que o havia rejeitado. Nesse período, ele parou de ir para a faculdade e começou a escrever o seu manifesto. Durante esse período em que ele estava afastado da faculdade escrevendo seu manifesto pessoal, ele se embriagou em uma noite e foi até uma festa que estava rolando para xingar as mulheres. Ele simplesmente foi até lá e foi xingar as mulheres. Nesse local, ele começou a xingar as mulheres, mexer com elas, tentando flertar de uma forma bem deturpada. Porém, obviamente, as mulheres começaram a se sentir incomodadas com ele. Após ser ignorado pelas mulheres, que ficaram muito incomodadas com ele, ele resolveu que atiraria elas de cima de um terraço que tinha no local. Esse terraço tinha cerca de 3 metros de altura, então ele tentou empurrar as mulheres lá de cima, mas não conseguiu. Foi aí que os outros homens que estavam no local viram ele fazendo isso e ficaram muito revoltados. Pegaram o Elliot e fizeram com ele aquilo que ele estava tentando fazer com as mulheres. Então os caras jogaram o Elliot lá de cima e ele acabou fraturando a perna. Após isso, ele tenta voltar ao local da festa para pegar o óculos dele que tinha ficado lá, mas as pessoas ainda estavam muito revoltadas com ele e ele acabou sendo espancado por muitas pessoas. E isso aumentou mais ainda o seu ódio. Se por algum momento ele tivesse pensado em desistir de sua vingança contra a humanidade, esse fato acabou fazendo com que ele quisesse mais ainda se vingar de todos. A princípio, essa vingança do Elliot estava marcada para o dia 31 de outubro de 2013, que seria exatamente no Halloween. Porém, devido a alguns imprevistos, ele acabou adiando essa data. Essa data foi adiada até o dia 24 de maio de 2014, quando o mundo inteiro conheceu a fúria de Elliot Rodger. No dia 24, Elliot pegou sua BMW e foi até seu dormitório na Universidade de Santa Bárbara. E lá, portando uma faca, ele inesperadamente atacou seus colegas de quarto, Wei Han Wang, George Chen e Cheng Wang Hong. Ele atacou os 3 com a faca a sangue frio. Ele não atacou os 3 juntos. Os 3 não estavam no dormitório e à medida que eles foram chegando, o Elliot foi tirando a vida deles com a faca. Após isso, Elliot foi até seu carro que estava no estacionamento e fez o upload no YouTube de seu último vídeo, o qual não está mais disponível na plataforma. E por fim, ele distribuiu seu manifesto para 34 pessoas via e-mail. Após isso, Elliot foi até a casa de uma fraternidade feminina que ficava ali próximo, bateu na porta e chamou várias vezes durante alguns minutos, porém ninguém apareceu. Após chamar e ninguém atender, o Elliot resolveu atirar em 3 garotas que estavam passando na rua naquele momento. Infelizmente, 2 faleceram, mas uma ainda sobreviveu. As 2 vítimas fatais eram Kate Cooper e Veronica Weiss. Após isso, o Elliot pegou o carro e saiu dirigindo loucamente pelas ruas, em alta velocidade. Durante esse trajeto dele, ele atirou e atropelou várias pessoas. Porém, infelizmente, ele não conseguiu fazer nenhuma vítima fatal. Após esse momento em que ele estava loucamente dirigindo com o carro, passando por cima de todo mundo que estava pela frente, ele parou em um supermercado e fez vários disparos no local. 7 desses disparos atingiram Christopher Michael Martinez, que faleceu na hora. Após isso, o Elliot pegou o carro, saiu do local em alta velocidade e continuou dirigindo loucamente pela cidade, tocando terror nas pessoas, atirando e atropelando quem aparecia pela frente. No meio desse caos, a polícia foi acionada e começou uma perseguição contra o Elliot. Os policiais efetuaram alguns disparos contra o Elliot e um desses disparos acabou acertando ele no quadril. Por estar ferido, ele acabou batendo o carro em um veículo que estava estacionado. Nesse momento, ele sacou 2 armas e atirou simultaneamente contra a própria cabeça, dando um fim à sua própria vida. Logo após esse caso horrível, uma vigília foi realizada na Faculdade de Santa Bárbara. Essa vigília contou com a presença de mais de 4.000 pessoas e foi realizada em homenagem às 6 vítimas fatais. Nessa época foram levantados vários debates acerca do bullying, da rejeição que os alunos acabam sentindo e principalmente do porte de armas nos Estados Unidos, já que o Elliot ele não tinha nenhum diagnóstico de doença mental e conseguiu facilmente comprar as armas de forma legalizada.
A misoginia na internet também foi discutida na época, já que o Elliot ele fazia parte de fóruns incels, que para quem não sabe, incel é a abreviação da palavra celibatário involuntário, que é ofensivamente chamado de virgão. Vale ressaltar que nem todo incel é perigoso. O Elliot ele é uma pessoa à parte que tem que ser observada de forma diferente. Ele nunca pode representar a todos. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu apresentei o caso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos. E por hoje é só, até a próxima e tchau!